paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um momento de meditação da Palavra de Deus. E nesta oportunidade nós iremos aprender quem é que vai habitar no santo tabernáculo do Senhor. Quem é que vai desfrutar da presença de Deus? Quem é que vai morar no céu? Quem é que desfruta aqui na terra de íntima comunhão com Deus? Quem tem intimidade com Deus? É sobre isso que eu irei falar com vocês nesta oportunidade. Qual seria o perfil de um verdadeiro cristão? Será, meus amados, que nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? O que é que nos diz aqui no Salmo de número 15? Vamos meditar nesse Salmo e em várias passagens bíblicas para aqui percebermos se de fato nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Veja bem, Salmo de número 15 diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no seu santo tabernáculo? Quem poderá morar no céu? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, quem nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo que saia prejudicado, quem não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então já percebemos aqui que existem alguns pontos, que o salmista traz para aqueles que almejam desfrutar da presença de Deus, de morar no céu. Então nós iremos perceber aqui que nós devemos fazer essa seguinte indagação: o que é que eu preciso ser ou o que eu preciso fazer para desfrutar dessa comunhão com Deus, para ter essa intimidade com Deus, para poder um dia morar no céu. No Salmo, em Lucas capítulo 18, no versículo de número 18, nós temos uma passagem que um camarada chega para Jesus e diz a seguinte pergunta: Senhor, o que farei de bom, Bom mestre, o que farei de bom, eu de bom, para alcançar a vida eterna? Aí essa pergunta é para nós: o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? O que é que nós precisamos fazer? Nós iremos ver neste salmo e outros textos 10 princípios para determinar se estamos de acordo com a vontade de Deus. E a pergunta é: quem habitará na presença de Deus? Aí no verso 18 ele diz: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Temos praticado aquilo que é justo, aquilo que é correto aos olhos de Deus? Como está a minha e a sua conduta? É preciso nós meditarmos sobre isso. Segundo, quem vive obedecendo a Deus. Você se considera uma pessoa que tem sido obediente à palavra de Deus, tem sido obediente a Deus? Porque a palavra do Senhor nos fala, meus amados, em Lucas capítulo 15, versículo 8, este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está distante de mim. Será que não temos professado a Deus, apenas com os nossos lábios, mas o nosso coração e a nossa conduta nos diz que estamos totalmente distantes dos propósitos de Deus? Veja bem, quem vive obedecendo a Deus e a sua palavra. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 14. Vamos ler esse texto. João capítulo 14, versículo de número 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha o que diz ainda no versículo de número 21 ao versículo de número 23. Quem tem os meus mandamentos, lhes obedece. Esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então é preciso obedecermos à vontade de Deus, à palavra de Deus. Ainda quem procura andar em santidade. Temos procurado andar em santidade, separado do mundo, desse sistema que é contrário aos ensinamentos da palavra de Deus, ou temos se enquadrado com este mundo, temos nos conformado com este presente século. O Senhor nos chama a vivermos uma vida de santidade, separada deste mundo, né? E é possível viver separado desse mundo. A palavra nos diz em Salmo 119, versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar a palavra, meus amados, está relacionado a obedecer a palavra. Aquilo que a palavra nos ensina, nos orienta. Olha o que nos diz aqui em 1 Pedro, capítulo de número 1, no versículo de número 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, meus amados, o nosso falar, o nosso andar, as nossas vestes, a nossa conduta diante dessa sociedade e diante de Deus deve ser um padrão de santidade, diferente da do mundo. Outro ponto, quem habitará na presença de Deus? Aquele que anda sem vacilar. Olha o que nos diz o Salmo de número 119, verso de número 1. Salmo 119, verso de número 1. Pegue sua Bíblia e abra junto comigo. Salmo 119, versículo de número 1. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Verso 2. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então, será feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que anda irrepreensível, né? Aquele que não tem de que se vergonhar. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto, quem não é hipócrita, ou seja, né, que age com falsidade, com dissimulação, aquele que é fingido, aquele que diz ser uma coisa e é outra, né? Essa pessoa que é hipócrita, ela não vai habitar no santo tabernáculo, na presença de Deus, muito menos desfrutar de íntima comunhão com o Senhor. Olha o que diz em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 27. Glória a Deus. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus estava falando para fariseus, né? Para essas pessoas que aparentavam ser algo, mas de fato por dentro eles eram cheios de imundície, né? Cheios de pecado, né? Era bonito por fora, mas por dentro estavam cheios de ossos e de toda imundície, né? Ele fez a comparação de um túmulo, né? Por fora muito bonito, né? Mas por dentro estavam cheios de ossos podres, né? Assim são vocês por fora, né? Parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Será, meus amados, que não estamos dessa mesma maneira hoje? Bonitinho por fora, mas por dentro. Deus conhece o nosso
o nosso deitar, o nosso levantar, e não há ninguém que fuja da sua presença. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 22, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então o Senhor, Ele sabe o que está dentro do meu e do seu coração. Então, outro ponto que podemos destacar, aquele que pratica a justiça, né? Aquele que pratica a justiça, ou seja, a forma verbal indica a ação contínua. Não é você ser justo hoje e amanhã ser injusto. Essa prática da justiça, meus amados, ela deve ser contínua na vida de um cristão que nasceu de novo, na vida daqueles que conheceram a palavra de Deus. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Vamos ler esse texto. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então precisamos andar fazendo as coisas corretas aos olhos de Deus. Fazendo aquilo que é justo. Se você teme a Deus, se você é uma pessoa que obedece a Deus, se você é um cidadão que tem um perfil, né, um cidadão dos céus, você vai praticar aquilo que é justo diante do Senhor. Quem fala verazmente, ou seja, aquele que fala a verdade, né, aquele que pratica a mentira, meus amados, não entrará na Santa Jerusalém. Aquele que vive de mentira, né? Aquele que vive de fingimento, aquele que não anda na verdade, aquele que pratica a mentira, ele não vai herdar o reino de Deus. E onde é que nós iremos ver esse texto que diz que os mentirosos não vão herdar o reino de Deus? Vamos abrir a Bíblia lá no finalzinho, lá no livro da Revelação, Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Repetindo, e todos os mentirosos, aqueles que vivem na mentira, ainda diz mais, irmãos. A Bíblia ainda fala mais sobre essa questão do mentiroso. Onde é que está escrito? Vamos abrir Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo de número 15. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, todas as pessoas, meus amados, que vivem na mentira, né? Que vivem de enganar as pessoas e não se convertem, essas pessoas não irão herdar o reino de Deus. Outro ponto que vamos destacar neste salmo é quem não difama com a sua língua, né? O difamador, queridos, ele carrega a vergonha, né? E causa divisão na igreja, em casa, no trabalho, por onde passa, né? As pessoas que vivem de caluniar, né? De difamar as pessoas, de falar aquilo que as pessoas não são, né? Olha o que diz Provérbios. Livro de Provérbios. Vamos ler Provérbios. Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 18. Olha o que diz Provérbios. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Então, meus amados, que nós sejamos sábios diante do Senhor, né? Sábios diante de Deus. Aquele que tem lábios mentirosos é quem espalha calúnia e tolo. Cuidado com a mentira, meus amados. A mentira pode te levar para a morte eterna. Pode nos levar a morrer eternamente separados de Jesus. Olha o que diz ainda a palavra do Senhor em Provérbios.
Provérbios número 16, versículo número 28. O homem perverso provoca dissensão e os que espalham boatos afasta bons amigos. Quantas pessoas não já perderam amizades por falarem aquilo que não é verdadeiro, né? Por serem caluniadores, né? E veja bem, o caluniador tem o espírito de Satanás, está em Apocalipse capítulo número 12, versículo 10. Quem dá ouvidos ao difamador é cúmplice na difamação. Então cuidado com quem você tem ouvido, né? Cuidado com quem você tem conversado. Então, meus queridos irmãos, se queremos desfrutar da comunhão com Deus, né? Se queremos morar nas mansões celestiais, se queremos desfrutar aqui da terra de íntima comunhão com o Senhor, é preciso arrepender-se dos pecados, confessar os pecados ao Senhor. Provérbios 28, 13, aquele que encobre os seus pecados não prospera, mas aqueles que a deixa e abandona alcançará a misericórdia. Então, que nós venhamos vivermos de acordo com o que está escrito aqui nesse Salmo de número 15. Que Deus venha abençoar a sua vida, que o Espírito Santo lhe dê entendimento, que ele revele essa palavra ao seu coração e que você venha ser cheio da graça e da presença do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Obrigado a todos por assistirem esse vídeo. E se você desejar, compartilhe para que outras pessoas venham também ter esse entendimento, essa revelação da poderosa palavra de Deus.